Mas se ele vendeu a participação em 2021, o que é que são os mais de 20 milhões de reais que a empresa do Toffoli recebeu do mesmo fundo do cunhado do Vorcaro 3 anos depois, em dezembro de 2024? Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A Andresa Matais publicou uma matéria no Metrópolis expondo conversas entre o Fábio Faria e o Daniel Vorcaro sobre o Toffoli. As mensagens tratavam de uma tentativa de reaproximação entre o Vorcaro e o Toffoli, promovida pelo Fábio Faria. Vejam, Toffoli e Vorcaro eram muito próximos. Mas depois que o Vorcaro comprou a participação do Toffoli em Itanhaém, os dois se distanciaram, segundo o que nos consta. Outro assunto que foi tratado era a preocupação do Vorcaro de que o Toffoli poderia mudar o seu voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias em um caso que aparentemente preocupava o Vorcaro. Pouco depois, o Toffoli mudou de posição, de fato, e o cenário que o Vorcaro queria se consolidou. Só que não parou por aí, porque até então nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorcaro ao Toffoli e muitos diziam... E aqui só um parêntese. Se você não sabe quem é Fábio Faria, eu estou vendo aqui pessoas no chat que não sabem quem é Fábio Faria. Fábio Faria era um ministro importantíssimo do governo Bolsonaro. Acho que das comunicações, se não me engano. Eu jantei com ele uma vez aqui em Orlando, curiosamente, na Lagoinha, na Igreja Lagoinha de Orlando. Eu jantei uma vez lá com o Fábio Faria, estava na mesa comigo o Nicolas, sentado ao meu lado. O Nicolas estava sentado aqui ao meu lado. E estava conosco também o Alan dos Santos. E depois o Fábio Faria foi um escroto com o Alan dos Santos, porque o Globo pressionou o Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro, dizendo: pô, você tá aí com um cara foragido. E o Fábio Faria: não, eu não sabia que ele ia estar no evento. Mentiroso. Porque sabia sim, sentou, participou do painel com o Alan, jantou com o Alan, e depois veio com esse papo de que não tira esse bicho daí. Ali eu já vi que era um sujeito sem espinha dorsal. Mas se vocês souberem os bastidores do governo Bolsonaro e virem como estávamos tratando de alguém, estávamos dormindo com o inimigo. Depois na campanha do Bolsonaro ele fez um papelão também. Se eu não me engano, no caso do escândalo do Radiolão, ele estava envolvido na campanha, e aí você imagina, né? Como é que você vai ter uma campanha que um dos principais caras cuidando da questão de comunicação é o seu ministro, que é um cara que, na verdade, tá lá, brother do Toffoli e do Vorcaro. Não dá, né? Realmente você tá dormindo com o inimigo. O governo Bolsonaro foi repleto disso. Dormidas com o inimigo dentro de casa, né? Eu já contei para vocês aqui, já falei, eu já chamei a atenção que até o advogado-geral da União do Bolsonaro no início do governo, que se eu não me engano foi indicação do Toffoli, depois sai e se torna secretário-geral do TSE do Alexandre de Moraes e se torna um dos grandes algozes do Bolsonaro, e eu tive o prazer de contribuir, estou falando do José Levi, eu tive o prazer, inclusive, de contribuir com a cassação do seu visto, que continua, graças a Deus, até hoje. As pessoas pensam, caiu a Magnitsky. Eu falei, mas as sanções de visto continuam aí. Mas, enfim, não param por aí, porque até então nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorcaro ao Toffoli, e muitos diziam que não se provava nada de maneira objetiva. Mas agora nós temos uma confissão do próprio gabinete do Toffoli em nota oficial. A gente tem tratado aqui de maneira aprofundada sobre a relação do Toffoli com o Vorcaro, no caso do Resort Itanhaém, e se até agora tudo parecia indicar que o Toffoli era de fato dono do lugar, vejam o que a nota, eu vou ler aqui para não me acusarem de inquérito das fake news, nota do gabinete do ministro Dias Toffoli.
diz o seguinte: a Marit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, previsto na lei, blá, 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 blá. Devidamente registrada, com as declarações da Deceita, as declarações foram enviadas, bem como dos seus acionistas, sempre devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. Aí vem mais um fodam-se vocês. Porque é o seguinte, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do Grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira de venda ao fundo Arlim em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente, blá, blá, blá. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente registrado, todos os atos. A ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025, ou seja, quando a Marit não fazia mais parte do grupo. E continua aqui a citação. O que importa, e João não precisava nem ter botado a citação inteira, bastava ter botado aqui a parte que interessa, que é a confissão do Toffoli, segundo a nota que nós lemos aqui agora, é que até o ano passado ele era sócio da empresa, era dono do resort. Lembra, a gente tinha discussão aqui de família, de lá, o laranja, o dono na verdade era um laranja, etc. Ah, tem gente, teve uma reportagem, foi lá, o Toffoli diz que é o dono do resort. Ah, não, pô, tem uma casa aqui no resort, tem um barco no resort, vive no resort. E todo mundo dizendo, não, isso é uma calúnia, isso é uma injúria. Ah, acabou, isso não é uma possibilidade, é um fato. O Toffoli era dono do resort Taiaiá. E aí vocês vejam que em 27 de setembro de 2021, parte das cotas da empresa do Toffoli foram vendidas ao Fundo Arlim, que é do cunhado do Vorcaro. O Fundo Arlim, por sua vez, é administrado pelo REAG, que além de ter investido, além de se administrar o resort Taiaiá, também era ligado ao Daniel Vorcaro e está sendo investigado pelas ligações com o PCC. Ou seja, de 27 de setembro de 2021 até 21 de fevereiro de 2025, o Toffoli foi parceiro de negócios do Daniel Vorcaro e do Fabiano Zettel. E aí eu pergunto a vocês, como que é possível conciliar a nota do gabinete do Toffoli admitindo isso com a nota do STF dizendo que o Toffoli não era suspeito de julgar o processo envolvendo um ex-parceiro de negócios, envolvido até o talo com fraude e com crime? Mas não para por aí. Porque apesar da nota do gabinete do Toffoli afirmar que ele jamais recebeu qualquer valor do Vorcaro ou do Zettel, eis que ela, a rainha de bateria do jornalismo brasileiro, Malu Gaspar, tem outra coisa a dizer. Bota o vídeo da Malu aí pra mim, por favor. Apresentado agora para os ministros, pelo ministro Edson Fachin, consta uma informação, está até subindo no blog agora, lá no Jornal Globo, de que as conversas entre o Vorcaro e o Fabiano Zettel sobre o pagamento a ser feito por esse fundo Arlim para o Toffoli, essas conversas são de dezembro de 2024, não de 2021. Então, a gente não entende direito que pagamentos são esses, porque se ele recebeu o dinheiro em forma de dividendos em 2021, e mais as conversas sobre o pagamento via fundo são em dezembro de 2024, a gente precisa entender que dinheiro é esse. Que pagamento é esse que foi feito? Segundo a Polícia Federal, existem comprovações de pagamentos de até 20 milhões de reais. O ministro nega. O ministro diz que não é esse o valor. Agora que o relatório vai se tornar conhecido por todos os ministros do Supremo, é possível que a gente tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Mas existem vários pontos soltos nessa história. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar, porque a gente está tratando de um assunto sério, né? E o ministro se fiou muito nessa coisa da data. O que ele diz? Quando eu me tornei relator do processo em 2025, né, no final de 2025, já fazia muito tempo
que eu não era mais sócio da Maridit, que a Maridit tinha vendido essa participação para o Vocaro. Portanto, no raciocínio do Toffoli, não existe motivo para suspeição, porque já tinha muito tempo que se passou essa relação. Bom, eu discordo disso, mas independentemente disso, tem um furo aí na versão, né? Se ele recebeu dinheiro em 2021 e por isso mesmo ele está liberado para ser relator, o que são esses pagamentos em dezembro de 2024? Então tem muita ponta solta ainda, Júlia, e tudo focado nessa transação do Tayaya. O que eu sei dessas conversas é que o Zeto, inclusive, questiona o Vocaro sobre como que ia ser pago. Precisamos pagar o Toffoli, como que vai ser pago isso? E o Vocaro diz que prefere o fundo, porque o fundo já tinha dinheiro, já tinha capital e tal. Então essa conversa vai estar sendo analisada agora pelos ministros do Supremo e o ministro Toffoli deve ter uma explicação a dar. A gente só não sabe qual é, porque por enquanto ele nega ter recebido dinheiro e diz que os dividendos foram o que sustentou aí os pagamentos. Só que a nota... Que delícia ver esse tipo de coisa na Rede Globo. Uma salva de palmas para Malu Gaspar. E aqui qual é o problema? O Toffoli vendeu parte da participação da empresa dele no Tayaya para o cunhado do Vocaro em 2021. Isso a gente já entendeu. Mas se ele vendeu a participação em 2021, o que é que são os mais de 20 milhões de reais que a empresa do Toffoli recebeu do mesmo fundo do cunhado do Vocaro 3 anos depois, em dezembro de 2024. Nas conversas, tanto o Zetel quanto o Vocaro citam esses repasses como uma forma de fazer pagamento ao Toffoli. Ou seja, eles usavam a empresa como intermediária para lavar o dinheiro que era do Vocaro e que eles tinham que pagar ao Toffoli. Então essa é a grande questão. Se a nota do gabinete do Toffoli afirmou que ele de fato vendeu parte da participação do Tayaya em 2021, porque é que em 2024, 3 anos depois, o Daniel Vocaro e o seu cunhado estavam falando e preocupados para que acontecesse pagamentos para o dia Toffoli em 2024. Esse é o furo. Ô, cheirinho de podre, cheirinho de fraude, cheirinho de propina. Não, mas segundo 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclui aí André Mendonça e Nunes Marques, para você ver como a gente fala que não é só Fábio Faria que foi uma escolha ruim, a gente vê que o Toffoli se complicou. O Toffoli se complicou. E com o gosto, eu tô tendo, assim, felicidade, né? De ver os jornalistas da grande mídia, de ver a elite econômica, ou pelo menos parte dela, em cima do Toffoli. E eu tenho a impressão de que essa versão não vai durar muito tempo e que tem muitas surpresas guardadas no celular do Daniel Vocaro para a gente descobrir. Não só do Daniel Vocaro, outros celulares. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite
preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.